Tem o Lula Molusco, que agora é minha nova paixão. Rodrigo, como é que você está se sentindo agora? Está tudo bem? Tudo bem com você, Rodrigo? Não que eu me importe com isso, tá? É porque me mandaram perguntar. Eu vou me tornar o maior espadachim do mundo! Onigiri! E aí ele mencionou que voz forte essa pro Barba Branca, hein? Aí o Wendel soltou. Foi uma das vozes mais icônicas da dublagem brasileira. O cara, como assim foi? Já é falecido. Mas eu tô te entregando essa temporada agora. Aí ele soltou, o Glauco se antecipou muito e gravou com ele tudo antes dele morrer. Qual é? Eu sou o Lorde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hype Talks. Hoje eu tô aqui com ele, o brabo Glauco Marques. Cara, e aí, mano, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui, irmão. Imagina. De verdade, Eu tô que agradeço. lisonjeado por ter você aqui na mesa e poder trocar essa ideia e poder absorver aí um máximo de conhecimento que eu puder. Pra aprender, hein? Tá confundindo. Não, Imagina as ordens aqui. Vamos trocar. Vamos. Cara, brigadão mesmo. Cara, pra quem não conhece o Glauco, o cara, ele é dublador, diretor de dublagem e, cara, você vai na contramão do que na contramão do que as pessoas que são leigas de dublagem acreditam sobre um dublador, sabia? É mesmo? Quando a Carol veio aqui, ela mesmo contou que quando ela era mais nova, ela falou que quando alguém descobria que era dublador, falava assim, não foi a Carol não, perdão, foi o Pedro. Que o Pedro falava pra ele assim, você é dublador? Imita o Scooby-Doo aí pra mim então. Então a galera acha que dublador é imitador. Só que você é dublador e imitador. E aí, eu falar, então achou um combo aqui. Exato, tá ligado? Você vai na contramão dos dubladores, mas vai na contramão de quem é leigo e gosta de dublagem. Eu acho que tem muita gente que fala, eu até oriento para as pessoas, não adianta você ser imitador, mas é uma ferramenta que você pode usar com uma potência muito forte. Sério? Só que para técnicas e sensibilidade para dublagem, ela tem que ficar numa gaveta para você acessar. Algumas vezes ela pode servir como referência para você usar numa criatividade de um personagem onde você acha que se assemelha a outro que você já assistiu. Então por isso que eu falo que referência é tudo, né? Então por isso que eu tento colocar o máximo de paixão e carinho nas coisas por conta disso. Eu venho de uma geração que assistiu muita coisa, que a TV era muito companheiro nas tardes e nas manhãs, de quem estudava à tarde, nas manhãs. Então eu tenho essa formação, então costumo falar que tem uma privada muito feliz aqui assim na minha cabeça. Cara, o teu início da dublagem, a escolha por ser um dublador, ela vai muito de encontro com essa geração, né, que assistia muito, passava muito anime ali, na Manchete, acho que a Manchete foi o grande divisor de águas, assim, pra entrada, foi o portão de entrada pro anime aqui no Brasil, né, cara? Então, assim, ter um anime dublado foi algo que mudou a história de muita gente, né? Porque você traz uma coisa um paralelo que eu posso fazer hoje, o One Piece eu vejo muito nisso, né? Que traz muita representatividade sobre o nosso Brasil. Vocês tentam trazer o máximo de brasilidade pro personagem. E lá no passado, nos anos 80, 90, eu via que os animes, eles eram dublados dessa forma, então assim, cativou muita gente. Então me diz aí um pouco sobre a sua origem, o que fez você escolher a dublagem? Foi esse início? Como você foi apresentado? Aqui tem uma pessoa acompanhando que é minha testemunha disso. Eu acho que assim, a Manchete, e eu atesto isso porque eu viajo anualmente para o Japão, desde 2020, não mais a treinamento de arte marcial, eu vou a turismo e por causa da minha excursão que eu tenho com a Carol Valença, baseada em One Piece, que depois, se abrir, eu posso até falar aqui. Claro, fica à vontade. Mas por que eu falo assim? A Manchete trouxe um combo, não foi proposital isso, mas ele aconteceu de uma maneira a te educar sequencialmente, para gostar de como são as coisas no Japão exibidas. Trouxe primeiro os heróis japoneses através dos tokusatsus, que são as filmagens dos super-heróis, ou o grupo de heróis coloridos, ou aqueles solitários que são chamados de Metal Hero.
Perfeito. Jaspion, Spilvan, Jiraiya. Então eu peguei essa fase. E isso eu tô te falando de quando eu me lembro um pouco, a partir dos meus 4 para 5 anos. Que a Manchete exibia na parte da manhã e no fim da tarde para a noite. Ou seja, teve época que eu estudei de manhã e eu chegava e via à tarde. E teve época que eu estudei à tarde e via antes de ir para a escola. E eu assistia repetidas vezes, porque terminava e passava de novo, assistia todos. Então isso criou uma uma curiosidade na minha cabeça, porque eu via todo mundo japonês, e aí com certeza meus pais devem ter falado, é um país, tal, me explicou, né? E aí eu ficava vidrado nos cenários, né? Como eram as ruas, e eu ficava reparando aquilo, aquela ruazinha parecendo um tapetezinho, né? As calçadas limpinhas, monumentos relacionados a budismo, templos, a parada de cultura ninja. A educação, e aí, beleza. Né, cara? Isso. E as vozes ficavam martelando na minha cabeça. Por quê? Um vilão do Jiraiya era o próprio Lion Man da série Lion Man. Aí eu ia assistir Cybercops. Aí a voz do fulaninho era o ciclaninho na outra série. Eu começava a associar. Por quê? Nessa época não tinha acesso a uma revista que te indicava que aquele trabalho estava sendo feito em tal lugar e que era aquela voz em específica que estava dando vida àquele trabalho em português. Total. Por que eu falei do link? Isso já invadindo os anos 90, já tendo muita exibição de tokusatsu, já estava acontecendo o sucesso de um desenho, mas em São Paulo, não sei como é que era no Rio de Janeiro, você pode me falar. Para Record, por exemplo, era muito difícil de pegar na antena a TV. Sim. Algumas casas eram privilegiadas, por exemplo, mas eu acompanhei Zillion através de vários episódios, através de um cantinho, eu e meu primo ali assistindo na casa de um amigo, assim, quando ele convidava. Então eu vi vários episódios de Zillion desse jeito. Mas já estava fazendo sucesso, que era aquele... Já chamava atenção aquele desenho com os olhos grandes, assim, e tal. Mas o que veio ao baque total mesmo foi quando a gente conseguiu ajustar a antena, que aí no Rio vai pegar bonito, em São Paulo não, porque a Manchete era no Rio de Janeiro. Quando veio o Cavaleiros do Zodíaco. E aí, o que aconteceu? Aquilo para mim foi mágico, porque os caras que eu gostava mais, você junta todos os protagonistas das séries, estavam nas vozes dos Cavaleiros de Bronze. Foda. Por exemplo, o irmãozinho do Jiraiya, que era mais pivetinho na época, ele era o protagonista em Cavaleiros, que era o Seiya, o Hermes Baroli. Aí o Red Flash, o cara que fazia o vermelho dos Flashman, o Francisco Bretas, que estava fazendo o Yoga. Aí o próprio Lion Man, que fazia o vilão do Jiraiya e o cara que fazia o Lion Man na série, era o Wiki de Fênix. Entende? Então eu começava a relacionar todo mundo assim, eu falei, caraca, que muito meio louco. Que foi os eu tô assistindo, né? eu tô assistindo. Vingadores da dublagem. Exato, eu tô assistindo um desenho muito Oda, eu costumo falar Oda por causa de Eiichiro Oda, né? Pra não meter o palavrão aqui. E, caraca, de todos esses caras, então uma coisa alimentava a outra, mano. Eu assisti aquilo ali, eu falo que ele tá ali, meu pai tá aqui vendo a gente, porque ele é testemunha. Ele fazia cadastro na locadora, lembra disso? Eu alugava 320 vezes por ano a mesma fita. Que isso, cara? Só Cavaleiro? Não, eu alugava Jaspion, Jiraiya, Changeman, Jaspion, Jiraiya, Changeman, e o cara tinha... Entendi. Até que ele me levou numa locadora, lembra? Era mais pra cima do Alto do Ipiranga ali, que tinha muito mais opções, e aí tinha 4, 5 fitas de cada série. E eu lotava a sacolinha dele de fita só pra eu assistir. Aí todo mundo, mas ele vai assistir tudo isso. E eu passava o dia assistindo. Eu não incomodava ninguém. Que isso, cara. Eu ficava vidrado com as... E aí uma coisa foi alimentando a outra. Aí a sequência disso, pra encurtar, veio Yu Yu Hakusho, que foi a primeira vez que o Rio de Janeiro teve a oportunidade de fazer um anime muito da hora. E tem muito a ver com as inspirações minhas de One Piece, por exemplo. Aí na sequência já emendou Dragon Ball, que pra mim é o ponto bom. É um marco. Assim, acho que o primeiro marco foi o Cavaleiro, de fato. Sim. O Cavaleiro foi o primeiro marco, mas acho que o que estourou a bolha, de fato, foi o Dragon Ball, cara. O Dragon Ball, assim, pra sua geração e a minha, que é bem próximo,
cara, é algo de outro mundo. Sim, mas é porque esses criaram bagagem. Total. É igual Concordo. como eu falava, puta, você acha que o One Piece tem a melhor dublagem do que Yu Yu Hakusho? Eu falo, não dá pra comparar nada, porque se não existisse como foi Yu Yu Hakusho, o One Piece talvez não teria tanta coisa legal assim, sabe? Verdade. E inspiração. Então, Dragon Ball veio na bagagem certa de tudo, assim, sabe? É o filtro de tudo isso daí. Sim. Mas muito legal. Nossa, eu amo Dragon Ball. Não, cara. Eu tenho tatuagem do meu vilão, Dragon Ball. Brabíssimo, brabo. Pô, eu tenho aqui as tatuagens de Naruto somente, né? Daqui a pouco a Esse gente aqui, pode ó, falar. é o meu do Naruto, Capitão ligado. Yamato. E aí eu boto sempre a referência, né? O Hashirama. Sim. Aqui tá o Lufão e o Zoro. E aqui, por vagabundagem, eu não terminei meus amas no modo Michael Jackson e Geisha. Muito bom. Cara, anime, assim, é uma parada que é interessante, né? Porque hoje ser geek é legal. E no início, né, cara, o quanto a gente recebia de bullying também. É porque, assim, eu sou bem eclético, sabe? Assim, eu sou uma pessoa muito ligada ao futebol, muito ligada à música, à dança, a diversas áreas, mas eu sempre fui nerd desde sempre. Eu também. Desde sempre. Então, esse é um dos motivos do porquê que eu coloquei na minha mão o Exódia, fiz o Naruto aqui, tem o Darth Vader no meu pescoço, Demais. porque eu quero que as pessoas entendam que eu sou nerd. Sabe? Isso. Eu quero. É o que eu mais tenho orgulho de mostrar. Fora isso, eu tenho orgulho de ser carioca, então a minha canela é toda do Rio de Janeiro. Então, quando alguém me vê, sabe, ó, esse cara é carioca e nerd. Por que Canela do Rio de Janeiro? Não, a minha canela tá toda tatuada. Depois daqui a pouco aqui, ó. Eu tenho o Rio de Janeiro inteiro aqui na minha canela. Que legal! Tem a favela, que é da onde eu vim. Dos pontos E os turísticos. pontos turísticos. Que demais, então, cara. assim, eu tento passar uma imagem Bonito de quem isso daí. eu sou pra quem me vê pela primeira vez. Muito legal. Sabe? É então, isso. assim, hoje é legal ser nerd, mas antigamente era muito difícil. Então, assim, eu sempre eu digo que, primeiro ponto, eu trago bastante gente aqui ligada ao mundo geek, mundo nerd, porque se eu sou nerd, eu adoro isso, eu adoro falar que eu sou nerd, eu quero dar voz. Opa. Eu quero ser uma pessoa que possa ser um porta-voz. Tem convidados de tudo quanto é jeito aqui. Hoje, de manhã, teve uma atriz global que veio aqui gravar. Aí, tá vendo? Então, assim, são todos os tipos de pessoas que vêm, porque a ideia do hype é trazer, é dar voz pra todo mundo. Isso. Mas eu quero fomentar o máximo que eu puder esse lado geek, porque eu curto muito. Mas, enfim. Sobre referências, né? A gente tá falando. Deixa eu te dar logo a resposta. Lá no Rio também, as antenas eram muito difíceis de pegar. É cara. mesmo? O que veio salvar a nossa vida, não sei se aqui se era muito comum aqui, foi aquela antena cestinha. A parabólica é luxo. Era o luxo da época. Se né? você tem uma parabólica, você não tem problema. O cara tem grana. Não, e não tem problema, porque a parabólica pegar é legal. Mas aquelas que ficavam em cima da TV, aquilo era uma merda. Depois, quando foi lá pra fora a antena, aquelas de cestinha, funcionava bem. Não sei, a gente chamava de antena de cestinha, né? E a gente começou a conseguir acessar alguns canais e a própria MTV. Eu não tenho muita referência da MTV, porque a MTV não pegava lá em casa. Em São Paulo sabe? pegava bem. Então, é isso. O Dragon Ball mesmo, que a gente citou, a gente já tá falando numa entrada de TV a cabo, né? Sim, Tanto é que começou a passar primeiro no Cartoon Network. verdade. E depois foi pra na Band Kids ali tudo. Tava passando já retardado já nos Sim. episódios. E aí depois que a Globo veio comprar, né, pra poder passar a partir do Z, então, isso. que eu acho que ali o Z é onde a galera tem a maior afinidade e lembra mais, né? Tem porque- uma falha da Globo ali, você lembra? Eles só compraram a fase Buu. A Papo Globo reto. não exibiu o Dragon Ball Z inteiro, só compraram a fase Buu. Por quê? Acho que eu nunca vi ninguém discutindo isso. Porque eles foram no que estava dando hype. E como vendia através de pacotes de temporadas, Sim. eles foram atrás daquela que estava terminando de exibir no Cartoon Network para exibir na Globo. Então meio que estava, não terminando, mas tinha um leve atraso. Nunca foi exibido a fase dos androides, Verdade. a fase inicial, quando o Goku morre no começo. Sim. Então eles pegaram a fase do Z mesmo, do Buu. E é complicado isso, né, cara? A gente vai descobrindo. O Yu-Gi-Oh! É um grande exemplo. Eu tenho muita memória afetiva com o Yu-Gi-Oh!
inclusive por isso que eu tenho um Exódio aqui na mão. Não que eu acho que o anime era algo de outro mundo. Eu acho que o anime, ele na verdade, ele tem muitas falhas. Eu acho que se tem um personagem que é muito roubado e o cara inventa regras o tempo inteiro, é o Yu-Gi-Oh, cara. Tá. Eu achei que você ia falar do Kaiba. Não, o próprio Yugi mesmo, cara. Do nada ele vai criando as regras no meio do jogo ali e ele sempre ganha por conta de narrativa. Ele parece que ele tá com a caneta do desenho na mão e ele escreve o que ele quer. Mas o Yu-Gi-Oh, ele me marcou muito por conta dos jogos de Yu-Gi-Oh também. Não só carta, mas de videogame. Eu sempre fui muito ligado a games. Eu quero saber também se você é ligado a games, mas enfim, deixa eu finalizar aqui sobre o Yu-Gi-Oh. Cara, e depois, quando a Globo passava, eu achava aquilo genial, só que eu nunca mais vi Yu-Gi-Oh! Porque a Globo não passava absolutamente mais nada. Depois de muito tempo que eu fui descobrir as outras temporadas e acho que com a vinda da internet ajudou muito. Porque quando vem a internet, mesmo sendo difícil, a pirataria disparou, né, cara? Né? Então, pra você comprar um CD com uma temporada de um anime era muito mais fácil. Mas, enfim, a Globo realmente, eu acho que ela dava esse gostinho pra gente do anime, mas ela nunca se preocupou, de fato, com a comunidade que curtia, porque pra ela só era válido passar o que importa, sabe? Acho que era o lance de você entender de forma a atender bom pro marketing da parada, sabe? Tá fazendo sucesso, vamos trazer pra cá. É igual quando tentaram trazer Chaves lá pra Rede Globo, sabe? Sim. Aí falava, quer trazer pra SBT não exibir. Mas é a mesma coisa. E aí depois, com o advento da internet, as pessoas descobriram que havia um outro Yu-Gi-Oh! Total. Que era aquele sem censuras, né? Verdade. Aquele que o cara apontava o dedo na cabeça do outro. Na verdade, era um revólver na cabeça do personagem, né? O One Piece, ele passou por uma parada dessa, né? Mas daqui a pouco a gente fala de One Piece, porque quando a gente entrar em One Piece, a gente vai ficar um tempo ali. A gente vai envelhecer falando de One Piece. Você tem alguma ligação com games ou a sua pira sempre foi mais anime? Não, total, mais caminhou junto. Nessa época mesmo que tava nessa ligação dos Tokusatsu para Cavaleiros do Zodíaco, era a época de Street Fighter 2. Sim. Que é onde o arcade estourou de vez no Brasil, assim, acho que no mundo até. Primeiro veio o Double Dragon. Eu não alcançava os botões lá ainda, ficava tentando olhar assim por cima, ficava enchendo os pacovar desse aqui para pagar uma fichinha pra gente jogar na máquina. E aí depois veio Street Fighter, e na sequência The King of Fighters. Mortal Kombat, sim. Mortal Kombat, muita coisa pra falar. É que o The King of Fighters ainda teve o Fatal Fury antes, mas assim, Fury, é muito game, né, cara? E aí vem os videogames, né? Que o meu primeiro foi o Nintendinho, depois passou o Super Nintendo, aí PlayStation, Neo Geo, tive Neo Geo também. Pô, isso eu não tive, não. O Neo Geo eu achava que, por causa do The King of Fighters, né? Ninguém tinha o The King of Fighters. É o que tinha dentro das máquinas de fliperama. A grande maioria das máquinas de fliperama tinha o Neo Geo dentro. Pro The King of Fighters, principalmente. Sim, não tinha. Só ele tinha esse jogo. Depois de muito tempo, veio atrasado, vieram pro PlayStation também. Sim. Mas é só o Neo Geo que tinha cara, The King of Fighters. Eu já falei isso aqui, cara, assim, eu fui muito feliz na minha infância, porque, primeiro, eu era da favela, eu nasci e fui criado na favela, até os 10 anos eu morava na Chatuba de Mesquita. E aí, o que acontece? Uma estratégia que meu pai usou para que eu não me envolvesse, eu não quisesse sair, me envolver com coisas erradas, foi me dar videogames, cara. Então, assim, meu pai não tinha muitas condições, mas ele se esforçava sempre para poder me dar um videogame para eu ficar em casa jogando. Você virou um engenheiro dos jogos para descobrir as fases e tudo e marcar os passwords, né? Exato. Muito cara, bom. é isso. Aí eu passei a minha infância jogando videogame. Então, assim, eu tive Master System, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation. Então, assim, eu vivi uma infância muito, muito feliz. E aí, olha que interessante. Quando eu saio da Chatuba, que eu vou morar em Seropédica, que é o interior do Rio, mas ainda é a Baixada Fluminense, eu vou morar em frente ao cemitério. Aí tu pensa, pô, não tem nada. Interior, na frente do cemitério. O que eu vou fazer? Vou ficar dentro de casa o dia inteiro. Tu acredita que do lado do cemitério tinha uma casa de fliperama? Sensacional. Irmão. Sensacional. Imagina a zoeira que é terminar a noite num fliperama desse.
Não, cara, Devia ter muita zoeira dos moleques, né? sim, cara. Pô, Muito ali, bom. cara, era muito bom. Eu, porra, brincava na rua, jogava queimada, que a infância nossa ainda tinha muito de brincar na rua também, Sim. por mais que o fliperama já tava ali no auge. Mas, pô, a bola caía dentro do cemitério, a gente pulava, tava nem aí. Aham. Só que olha que interessante. Quem mora perto de cemitério sabe que uma das formas de tu ganhar um dinheiro, mesmo tu sendo uma criança, é tomando conta de carro dos outros, que vai parar pra ir no enterro, ou capinando a cova dos outros. Sim. E aí, quando eu saía da escola, eu estudava de manhã, ficava à tarde lá só esperando algum carro vir. Quando o carro encostava, falei, e aí, tio, posso tomar conta do carro do senhor? Aí o cara me dava 50 centavos, ia lá pro fliperama do lado Dá pra e colocar ficava umas jogando. fichinhas e Cara, se divertir. eu me diverti muito. Então, assim, eu tenho muita ligação com toda essa parte, sabe? Por isso que é muito importante pra mim, Sim, porque fez parte da minha infância. Mas vamos lá. Vamos avançar um pouco aqui. Vamos chegar no Naruto, porque pra mim eu acho que, pra mim, pelo menos, depois de Dragon Ball, o Naruto foi Tivemos o próximo. um hiato, né? Tivemos um hiato e o Naruto foi o próximo anime que bombou e conectou muita gente. Principalmente por conta de ele ter lançado dublado no SBT, e fazia muito tempo que um anime novo não saía. Praticamente uns 6 anos já. Tinha aqueles animes assim, tipo. É o Hazard. Hantaro, alguns sim. animes assim bem mais menos profundo, vamos dizer assim. Mas o Naruto, ele veio. E você consegue se recordar como foi pra você o Naruto? Você conseguiu vivenciar isso? Foi um irmão que eu tenho na vida que se formou comigo faixa preta no ninjutsu. E ele, pô, tem tudo a ver, Naruto, ninjutsu. Ele falava, cara, eu tava trabalhando já e tudo. Me achava um pequeno adulto. E falou, cara, você já viu o Naruto? Eu falei, pô, um novo desenho, vi e tal, mas você já assistiu? Eu falei, mano, não dá tempo pra ficar assistindo mais anime, né, cara? Eu tinha me afastado, justamente. Falei, Dragon Ball é o que há, não tem mais nada legal que Dragon Ball. Eu falei, não, assiste. Eu tenho os DVDs aqui que eu baixei, os RMVB e tal, eu te empresto. Aí eu falei, mano. E aí ele me emprestou e ficou encostado. E aí passou 3 meses assim, passados 3 meses ele falou, e aí, assistiu? Eu fiquei me sentindo mal. Aí eu falei pra ele, puta, não assisti, mas vou assistir, começo hoje. Eu comecei mesmo a assistir, passou o primeiro episódio, meia boca. Segundo, meia boca. Terceiro, já peguei, já mandei mensagem pra ele. Falei, mano, isso aqui é muito meia boca, cara, muito ruim. Não, cara, você tem que resistir até o 10º. Aí chegou no 10º, já era. Acabou, foi Aí fisgado. aí veio o vírus do Naruto, né? E aí você começa. E o Naruto é legal, cara, que veio numa época. Eu acho que tudo acontece no momento certo, principalmente para povos diferentes dos outros, assim. Chegou na época certa aqui. Certo. Porque a gente estava carente dessas coisas, a geração estava se renovando, aquela geração de Dragon Ball que viu já adolescente, já estava indo para o mercado de trabalho, então não tinha mais tanto tempo para ficar vendo os animes que gostava, então a chance, se via muito o Naruto baixando, começou em 2002, Sim. né? Baixando pela internet, então o cara via na hora do almoço, foi assim que eu vi muito Naruto, e comecei a consumir muito. Então, quando veio em 2006, eu já estava consumindo há muito tempo Naruto, já tinha pelo menos 2 anos, acho que, não quero chutar 3, mas acho que 2 é certeza. E aí, cara, ele veio com a bagagem de todos os outros. Tudo que tinha de legal, de mensagem, amizade, companheirismo, persistência, como ele era o patinho feio em termos de técnicas, né, e tudo mais, ele insistiu e virou o Naruto mesmo. E aí aquilo pegou forte em momentos até do país mesmo, a galera pirava demais e começou a estimular mais ainda a galera de cosplay nos eventos. Eu via que dominava os eventos os cosplays de Naruto. E, cara, eu tive uma vivência muito da hora com Naruto, muito da hora. E nem tô falando ainda de quando comecei a trabalhar, que é bem mais à frente. Mas Naruto faz muito parte me ajudou muito a formar caráter, assim, sabe? A dar uma polida no caráter, assim, sabe? Total. Cara, eu tenho o mesmo sentimento, cara. É estranho, né? Parece até que eu tô querendo ser repetitivo e usar suas palavras. Mas não tem como não ser. Exato, porque você falou muito bem sobre um ponto que eu acho muito interessante dos animes, e principalmente
após o Naruto, eu vejo que há uma maturação da forma também que eles escrevem os animes, aonde você, cara, aquilo ali te motiva no seu dia a dia, sabe? Você olhar pro Naruto e ver que é um patinho feio, onde ninguém quer que seu filho chegue próximo dele. Meio que ele sofre o pior bullying possível da vida. E ainda assim, o personagem fala, cara, eu quero algum dia ser o Hokage pra poder ajudar todas essas pessoas. Sim. E não deixar as dificuldades a alcançar e atingir ele. Tipo assim, pô, se você pegar a mensagem, irmão, você olha pra tua vida e você leva isso pra vida e fala, cara, eu vou persistir. Aí quando ele consegue, né? Acho que o primeiro gostinho que você tem de que todo o esforço dele valeu a pena foi após a luta do Pain. Então foi a primeira vez que todo mundo começa a acreditar no sonho dele de ser um Hokage. Reconhece ele, né? Que reconhece, joga ele pro alto e todo mundo agradece por ele estar ali, sabe? Então, assim, não tem como você não ver uma obra dessa, você se conectar e você não levar isso pra sua vida e você acabar, tipo, te ajudando a passar por algumas dificuldades. E aí, uma coisa interessante sobre Naruto cara, eu acho que era todo mundo, cara, a galera que não curte anime, que não curtia anime, antes de viralizar a questão de ser geek ser legal, pô, se você assistia Naruto, você era julgado como um nerdola, como coisas pejorativas que não faz o mínimo de sentido, sabe? Acho que o Naruto ele teve muito isso. O Dragon Ball eu não senti que existia um rage e um ataque por você assistir Dragon Ball. Agora, o Naruto, eu vi que muita gente não se permitia assistir porque a galera gostava de atacar quem assistia Naruto. Fora quem assistia escondido e ficava atacando quem assistia dublado, por exemplo. Também, né? Não faz sentido. Mas né? é coisa de insegurança, né? Tipo, a minha época é muito melhor que a sua, porque na minha época passava tal coisa, tal coisa, tal coisa. Naruto, você citou um ponto de Naruto que vale até pro meu gosto, assim, e aí são muitos episódios. O fim do Pain, eu acho que ali Naruto foi ponto alto sempre. Total. Depois, pra mim, começou a cair demais. E por você manter um desenho com uma pontuação tão alta assim, como eu adorava, 0 defeitos até ali, você espera mais, né? Você vai esperando sempre mais ou manter o mesmo nível. E aí a gente conversou antes de iniciar aqui o papo, o lance dos fillers e tudo mais. Hoje a gente entende que tem que lançar os fillers para distanciar do mangá. Uhum. E aí não sei o que aconteceu, uns falam que era pressão em cima do criador de Naruto, que ele teve que acelerar e terminar logo o mangá, porque tinha contratos, essas coisas. Mas eu achei muito descompassado com o que foi até ali no Pain, essa parte final. Então, eu só lamento isso de Naruto. Então, pra mim, Naruto é uma obra espetacular, só que em algum momento, assim como aconteceu com Dragon Ball também, em algum momento alguma coisa teve um desequilíbrio forte ali, que o final parecia que precisávamos terminar logo. Verdade, E concordo. vamos eliminar o cara que eles mais esperam que seja o vilão aqui, vamos transformar ele num bosta. E de repente aparece o Rikudo Sennin lá pra ser o vilão, a Kaguya. Pra ser o vilão, não, a Kaguya como vilã. Kaguya. E aí também o Obito, que era um cara. Nossa. O Obito, eu acho que assim, o arco do Obito cagaram assim absurdamente. E muita gente contesta, por exemplo, você tem a tatuagem de um cara que eu acho que é um dos personagens mais foda de criação já dos animes, mas mais injustiçado que existe, assim, que é o Itachi. Concordo. Tudo que envolvia o relacionamento dos dois irmãos, conforme ia aproximando das informações do Itachi, você tinha ao mesmo tempo um distanciamento do Sasuke, que ele foi virando cada vez mais otário, né? A pessoa ficou tomando raiva dele e tal. E eu falei, alguma coisa muito foda tem por trás desse cara. Tem de coisa de história, de peso, assim, sabe? Ele tá fazendo uma coisa meio mestre, assim, sabe? Meio cuidador. E só que quando pendia pra isso, tinha uma reviravolta que passava ele como vilão. E de repente o cara
some do jeito que sumiu, né, na luta com o irmão. E aí parecem correções, tentativas de correção muito ruins na série. O fato dele voltar com um jutsu, né, do Edo Tensei. Sim. E aí ele alimenta um pouco mais a esperança. Pô, será que ele tem mais uma missão para cumprir e tudo? Então, várias coisas, várias pegadas também. Me incomoda o fato do Asuma ser o filho do terceiro Hokage e, tipo, não ter um poder de defesa tão bacana para poder se livrar dos caras da Akatsuki na Nem época. importância, né, cara? Cara. Eu acho que eu concordo. Era muito protagonista, né? É. E aí eles se perdiam. Muito centralizado no Naruto. Muito por centralizado. Tanto que, pra mim, uma coisa que eu vejo como um ponto extremamente negativo é o quanto eles se perderam na história do Sasuke. O Sasuke, ele nunca... Ele tinha um potencial de ser um Vegeta, Sim. sabe? Mas ele nunca chegou perto. Não. Ele nunca chegou perto. Então, assim, o Sasuke, ele, sei lá, ele é um coadjuvante muito mal utilizado por conta da história. Exato. O Vegeta, por exemplo, você tem curiosidade. Ele é o desgraçado que você quer ver várias vezes, assim. Olha que cara maléfico. Não, ele pensa nessa maldição toda na cabeça dele e tudo. O Sasuke, quando ele começou a aparecer sendo o cuzão da história, fala, puta, de novo esse palhaço. Total. De novo esse palhaço. Porra, era tão legal o treinamento dele e tal, vai ficando forte. Cara, o ápice de Naruto pra mim, e eu divido em dois, é o clássico, quando termina aquele combate lá nas estátuas Sei. do Hashirama com o Madara. Cara, aquilo é cinema. Isso que eles exibem hoje de Demon Slayer, de Solo Leveling no cinema e tal. Imagina aquilo exibido no cinema. E já pra época era um punch de animação muito forte. Porque eu lembro que a movimentação deles na água, quando respingava assim, parecia uma coisa real. E não tinha essa tecnologia de hoje, assim, sabe? Então deram uma caprichada monstruosa ali. Esse aqui é o problema. Você sempre espera uma sequência. E eles seguiram. Só que o ponto máximo, na minha opinião, foi até o desfecho do Pain. Sem defeitos Naruto ali pra mim. Foda demais. Depois começou a... Eu sinto falta também de não ter uma sequência o Kakashi. Verdade. Foi mais dito e a gente não viu tanto do que ia acontecer e passa rápido, né? Sim, eu acho que o Kakashi, ele diferente do Sasuke, ele teve uma importância e um carinho, um apego que deixa a gente com vontade de ter visto um pouco mais. Sim. Depois da importância que ele teve ali, principalmente depois da guerra. Sim. Bom, cara, se a gente ficar falando de Naruto, vai ficar muito tempo aqui. Vamos pro próximo tema. Cara, antes de entrar em One Piece, deixa eu voltar um pouco na dublagem para entender. Com quantos anos você começou a dublar? A minha primeira dublagem eu tinha 25. 25? Cara, assim, conhecendo as pessoas que estão vindo aqui, parece que começou tarde até, né? Você trabalhou em CLT mesmo, antes de chegar na dublagem? Como é que foi isso? Não, nunca fui registrado. Eu comecei aprendendo um serviço de funilaria e pintura, fiquei 1 aninho, depois eu fui trabalhar, aprender desenho têxtil com o meu pai. Legal. E aí, nisso, apareceu teatro, cursos e tal, e aí... Depois eu corri atrás de fazer estágio e tudo, mas eu não tenho um registro de carteira. Entendi. Depois a gente passou a ser sócio, né? E a dublagem é uma parte contratual, era mais contratos assim e tudo, então... Mas por que era a pergunta mesmo? Não, para entender quando você começou lá. Sim. Não é tarde. Eu também achava. Porque já tinha um histórico de crianças que começavam na dublagem que deram certo ali na frente. Os próprios Bezerras, os Baroles, por exemplo, os clãs que dominavam a dublagem. Mas hoje, como dou treinamento também, é mais específico, não divulgo tanto, e eu falo com os colegas diretores, é necessário a entrada de vozes da terceira idade, é o que mais necessitamos na dublagem. E Bravo. Quanto mais velho o cara, melhor para a qualidade da dublagem. Então,
ao mesmo tempo que entra só jovem, só voz padrão jovem, que é um problema que realmente lota e aí fica disperso a centralização de novos talentos mesmo, para você desenvolver mesmo um talento, precisa de ritmo de trabalho, né? Sim. As pessoas precisam entender, e tomara que muita gente assista aqui e se estimule a estudar para entrar para essa arte, né? Principalmente após os 40 anos, porque precisa de vozes maduras, principalmente acima dos 55 anos. Que top. Precisa sabe, muito, precisa muito. E se entrar, eu conheço dubladores que entraram nessa época, que estão aí hoje, que as pessoas pensam que é dos primórdios da dublagem. Entendi. O cara tá com 76, 80 anos. Não. O cara aprendeu, é muito bom ator, aprendeu. O Walter Cruz, que é o dublador do Tin Djaw, que da temporada de One Piece que estreou dublado aí. Voz classicaça, mas ele começou pouco depois dos anos 2000, assim. Entendi. Então já começou com perto dos 50, mais ou menos. Então, e não começou tarde, porque você pega a bagagem que o cara tem de carreira, trabalhos fantásticos aí. Então, já não, vamos quebrar isso daí, porque eu entrei muito jovem até, se for ver. Só não entrei adolescente. Não, é uma percepção que você trouxe agora, que eu não tinha olhado por essa ótica e faz total sentido. Porque a grande coisa positiva do dublador é que, independentemente da idade que você tem, quando você entrar, sempre vai ter alguém precisando. Seja você entrando sendo uma criança, sendo um jovem, um adulto ou uma pessoa com uma senioridade maior. Cara, interessante saber isso e você trazer essa informação para cá, porque eu acho que, eu espero também que muita gente assista esse episódio. Se você tem mais de 40 anos e está buscando aí alguma profissão legal e gosta muito de dublagem, é legal saber que você pode entrar e você não precisa se considerar que você está começando tarde. Claro, também vamos colocar os pés no chão. Não venha para dublagem achando que vai ganhar como qualquer outro emprego registrado. Para conseguir, você tem que conseguir suas oportunidades e elas são bem isoladas. Certo. A soma de cada trabalho determina o quanto você vai ter no final do mês para conseguir essas oportunidades. É um trabalho de força de vontade muito grande, você toma muita portada na cara até achar as pessoas certas. Acho que isso depende de quem vem o teu ensinamento também, né? Como é feito o guia para esse caminho mesmo, o que a pessoa que te ensinou passa para você chegar até ali, e se você realmente depende financeiramente de ter um trabalho que te dê uma renda X por mês, a dublagem pode não ser um caminho para você se você não tiver como se sustentar num trabalho meio período. Já deixo bem claro isso. Entendi. Porque é importante, porque o cara nessa idade provavelmente é pai de família ou precisa colaborar não tem filhos, mas precisa colaborar com a família. Então é importante ter essa consciência. Para virar um ganho significativo, precisa de muita insistência. E muitas vezes as pessoas nessa idade ou um pouco mais avançada não tem tempo para ficar esperando. Porque a gente não mora num país onde as coisas são fáceis, né? A gente tem que trabalhar bastante. Então é bom as pessoas terem essa consciência. Legal você trazer. Mas quem é aposentado e está procurando novos tetos na vida, vai estudar e vem para dublagem. Não, é importante demais essa conscientização e o papo ser dado de forma reta, que a gente chama lá no Rio. Nunca fugi disso. Porque, cara, eu acho que isso vai muito de encontro com um criador de conteúdo digital, sabe? Uhum. Quando você cria alguma coisa para a internet, você está iniciando, cara, é variável, é muito... primeiro que não é fácil para você monetizar na internet, tá? Diferente, só fazendo um paralelo aí com a dublagem. Mas mesmo que você comece a monetizar, a sua renda ela não é fixa. É uma renda variável. E se você tem uma renda variável e você ainda não tem notoriedade ou não criou casca naquilo que você está fazendo, você vai precisar trabalhar com outras coisas até você se aprimorar e você ganhar seu espaço. Então, acredito que a dublagem, pelo que eu entendi, tá? Os trabalhos funcionam por contrato, né? Então, tenho aqui um trabalhinho, a gente vai fazer um contrato, eu vou dublar ali uma obra, um personagem e acabou. Eu não tenho um contrato fixo
mensal. Eu não sei que eu vou ganhar aquilo todo mês. Isso. Tudo depende de quantos trabalhos eu vou conseguir Sim, ter naquele período, né? você pode ser convidado daquela série, vai fazer umas pontas ou outras. O que determina um ganho fixo, entre aspas, e isso é muito relativo, porque acabam-se as temporadas, é a soma de séries que você acumula. Então você vai acumulando várias séries com personagens fixos, e isso te dá uma certa segurança para aquele momento, porque você começa a sentir que a série está acabando, e se você não tiver com uma gama de trabalho entrando X, você tem que começar a balancear melhor as suas contas, porque não tem ganho fixo. Entendi. É sempre uma montanha-russa. Não é. E é interessante que eu tinha essa dúvida, a Carol já tinha tirado ela pra mim sobre um dublador, ele muito dificilmente ele vai dublar dois personagens dentro de uma mesma obra, né? Geralmente um dublador ele vai dublar um personagem. Como funciona isso? Depende, no One Piece não tem como. Nós não temos elenco capacitado e para o nível da obra que é o One Piece tem que ser elenco muito capacitado. Certo. Nós não temos quantidade de elenco capacitado e disponível para mim, eu não tenho um leque aberto de Rio de Janeiro para eu usar. Tem uma série de burocracias que eu preciso pedir autorização e tudo mais. Muitas vezes, gentilmente, até o Wendel consegue para mim. Legal. Mas falta mão de obra qualificada para. E assim, como eu tenho que balancear, eu peguei o One Piece já com muitos episódios à frente. Então eu sei onde eles não se conversam. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi gravar e eu até olhei assim e falei, caramba, eles entram no mesmo episódio, mas não se falam. Mas é uma coisa, geralmente quando é uma coisa assim, nunca é de fala natural. Ou é muito caricato com a fala e o outro natural, ou isso não acontece se for duas falas iguais, assim, mesmo tom de voz, assim, da mesma pessoa. Mas já tem pessoas em One Piece com 3 personagens já. Entendi. 3, 4 personagens. Mas sempre espaçado, ou não volta mais, né? Ou com uma característica muito peculiar. Por isso que eu falo, quem é versátil pra caramba, e é muito raro isso no mercado, assim, de um cara bom mesmo que é versátil, a ponto de você ser enganado, porque a dublagem é enganação. A arte de enganar. Trabalha mais. Entendi. Vou dar um exemplo, o dublador César Marchetti. Talvez não seja tão conhecido por nome assim, mas é o dublador do Sr. Popo, do Dragon Ball. E ele é o Aokiji no One Piece. Ele fez o Shura na fase de Skypiea, que é um aviador nada a ver, chato. A gente meteu um sotaque português de Portugal nele e deu uma viralizada. E ele manja muito disso. E acho que ele já fez mais alguma outra coisa. Então, porque ele é muito bom, mas em espaçamentos bem diferentes da série, onde os personagens dele não vão se encontrar. Mas o principal dele é o Aokiji, que eu sei que vai até o final da série. Entendi. Legal, é outro ponto de vista, porque ficou claro que dependendo do tamanho da obra, inevitavelmente, porque, pô, a gente tá falando de muitos personagens, né? Sim. Se tiver que contratar uma pessoa para cada personagem, realmente... Personagens que às vezes vão só aparecer uma vez, Sim. não faz sentido. Bom, legal. Legal saber isso. Cara, eu queria saber um pouco do seu sentimento agora de dublar, porque a gente já passou por se aprofundar um pouco em algumas obras aí clássicas. Só que, cara, eu gostaria de verdade de entender um pouco do seu sentimento de poder dublar. Dublar é foda. Dublar. Dobrar, você falou? Dobrar. É dobrar, tá certo, não tem erro não. Perfeito, obrigado. De dublar, assim, obras que você acompanhou desde criança. Então, assim, de jovem, né? Você, dubla Dragon Ball, você dubla One Piece, One Piece, acredito que não era mais jovem. Mas dubla Naruto. Cara, como é que é esse sentimento de você poder fazer parte de algo que você admira tanto? E tem outras coisas também que na época a gente não tem que escolher nada, né? O universo bota a gente para algum motivo ali naquele caminho, a gente tem que cumprir. Perfeito. Tem o Rei Leão, que eu faço o Pumba hoje em dia. É muita carga, né? Porque o Pumba é o Mauro Ramos no desenho clássico, coisa certo. mais linda, um amigo, adoro ele. E o He-Man também, né? Então é uma carga muito pesada. O He-Man da Netflix é o que faço. Que absurdo. Vem de uma cara. carga muito pesada, porque eu sempre fui muito fã do Garcia Júnior, um cara que inclusive fez One Piece comigo, parceiro, assim, de muito bons papos, assim, muitos bons papos, sabe?
E o Naruto foi foi o primeiro caso de amor, assim, de realização. Por quê? Eu tinha, acho que, dois anos de dublagem. Isso é pouquíssimo. Hoje em dia, 5, 6 anos de dublagem está sendo pouco perante a gama de pessoas que entra. Eu falo para o ritmo de trabalho, para adquirir um ritmo de trabalho que eu tive, claro, eu agarrei as oportunidades, eu me preparei muito bem antes de fazer um curso de dublagem. Entendi. Eu treinei quase 2 anos para entrar num curso de dublagem. Desde criança, né, cara? Porque isso já te chamava atenção, você ficava prestando atenção, então acho que você vem se preparando desde lá de trás. Inconscientemente, né? Eu gravava em fitas VHS os programas e ficava repetindo os diálogos. Absurdo. Conversando comigo mesmo. E começou com o Naruto, quando eu não dublaria se Naruto fosse dublado de forma sequencial. Naruto teve um hiato também na dublagem. Ela parou, acho que em 2009, só voltou em 2013 para 14. E, cara, aquilo foi emocionante. E foi de uma ansiedade grande, porque o primeiro episódio do Shippuden é uma amostra lá na frente deles indo resgatar o Sasuke. Então, o Yamato tem uma falinha só, que é numa explosão que acontece. Sim. E aí me colocaram, já sabendo quem é o personagem. Eu falei, você tem certeza? A diretora era a Priscila Concepción, que fazia a Temari. Eu falei, tenho. Quando chegar a hora, você vai fazer. Eu acho que é a hora de você fazer um personagem legal. Aí eu falei, pô, muito obrigado. Então, quando fomos fazer, foi emocionante demais. Nossa, muito aprendizado em Naruto. Acho que o segundo foi Dragon Ball. Aí foi a volta de Dragon Ball, que veio Dragon Ball Super. Tem várias curiosidades de Dragon Ball, por exemplo, o momento de correção de Genkidama, eu estava no estúdio, porque na época da Bandeirantes falava Genkidama, ou Genkidama, e aí ele estava gravando o Dragon Ball Super, e aí a pronúncia virou Genkidama, que é como tem que ser, eu estando no estúdio e falando pro Wendel. Eu não lembro se era o filme do Batalha dos Deuses, mas era em algum momento que tinha... eu acho que é o Batalha dos Deuses. Ele veio antes e... alguma coisinha nesse sentido. Ou numa menção de usar a Genkidama. E aí transformou em episódios, né? Que tiveram 2 filmes. O Retorno de Frieza e a Batalha dos Deuses, onde apresentou o Bills. Certo. Que, na verdade, é errado esse nome. Não sei se você sabe, Bills. Não. Porque tudo em Dragon Ball é relacionado a ou bebida ou alimentos. Certo. E se você perceber, no original se fala birsu, que é tipo biru, é cerveja. Então, tipo, seria uma brincadeirinha com cervejas. Então, como é que ficaria? E virou Bills. Virou Bills, é. Mas quem é que deu Tinha esse que nome? ser Beers. 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 Poderia ficar mais legal. Se fosse uma parada de entendimento. Mas ninguém tinha acesso a essas coisas assim. Isso aqui. Tinha que ser Beers, não Bills. Tanto que eu só Mas ficou legal, Bills, é meio familiar. Ficou legal. Mas eu só fui saber dessa informação de que Dragon Ball tinha referências a alimentos e bebida há pouco tempo, 5 anos atrás. E é isso, porque a gente não tinha essa acesso a essas informações e nunca a gente se ligou que, Goku é um prato, sabe? Então, assim, cara, interessantíssimo. Gohan. É o Gohan, perdão, que é o arroz, não é? Isso. Perfeito. O lance do Dragon Ball, hoje tem várias coisas envolvendo o Dragon Ball. Eu sempre fico rezando, falei, para um pouquinho com isso. Porque eu já fiz 2 personagens no Dragon Ball, né? Eu dublei o próprio Bills no último filme Dragon Ball Super Hero, que o dublador estava doente. E, a curiosidade, eu já tinha dublado o Bills quando foi a Batalha dos Deuses para lançar em DVD. Porque o dublador também estava doente. Caramba. E não era o mesmo estúdio. O do Super Hero era a própria Unidub. E aí o Wendel conversou comigo para poder fazer. E que se não tivesse colocado nos créditos, ninguém ia nem perceber. Que é o lance da imitação que eu te falei. Total. Mas aí no Dragon Ball Super veio o vilão. Foi teste, tudo. Foi engraçado como eu recebi. Eu estava dentro de um avião para ir para a Espanha treinar com o meu mestre. E eu estava com um aluno junto.
E aí o diretor mandou uma mensagem assim, falou, você foi aprovado. Eu dei um berro dentro do avião, Caralho, que foda. emocionado pra caramba. Foi aí que eu descobri que ia fazer Dragon Ball. Foi uma emoção muito forte. Foi um grande pulo, assim mesmo. Mais do que o próprio Naruto. O Dragon Ball vinha bem antes de Naruto pra mim, né? A passagem de Dragon Ball pra mim era bem mais marcante. Pegava muito mais na infância do que o Naruto. Total. Naruto já era a vida adulta começando já, né? Sim, não. Cara, imagino, assim, deve ser algo gratificante demais, sabe? Assim, é porque eu sei que você não precisa ter uma voz bonita para ser dublador, mas eu não sei se eu conseguiria ser um dublador um dia, mas se em algum momento eu tivesse a oportunidade, eu pretendo estudar em breve, porque, cara, eu tô me apaixonando cada vez mais por esse mundo, sabe? E eu tenho certeza que se em algum momento eu conseguisse dublar alguma obra que eu sou muito fã, eu consigo vislumbrar o quão grato e quão emocionado eu vou ficar naquele momento, sabe? É que é o mapa mais simples para você entender o que te aproxima do que você sempre amou. É esse trabalho. Então, por isso que todo mundo acha legal e aí aproxima automaticamente. Tem nada de errado com o que você está pensando, não. É totalmente possível. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Imagino. Porque à medida que o mercado abre e mais gente entra, tem espaço para as pessoas? Tem, todo mundo vai ter oportunidade. Só que a diferença está em que pé de qualidade você entra no mercado com relação às outras pessoas. Concordo. E é bem diferente de quando eu entrei. Tinha na mesma proporção de oportunidades hoje, mas você tinha que se mexer muito mais. E não tinha tantos cursos, mas era proporcional às vagas disponíveis de oportunidade também. Então meio que caminha tudo junto. Então, a diferença está enquanto você se prepara. Não dei sorte por ter entrado. Meu primeiro trabalho foi no principal estúdio de São Paulo, que era a Alamo. Eu comecei com Fullmetal Alchemist Brotherhood. Caralho, que foda. Porque a Úrsula estava dirigindo e ela foi minha professora. E ela estava procurando rotacionar as pontas, porque o elenco era muito pequeno e já começava a ter um problema de um elenco grande de um anime. Que, de certa forma, até que durou bastante, uns 50 e poucos episódios, acho que Fullmetal. Só que tinha muita ponta. E aí eu comecei fazendo o Feirante número 5 em Fullmetal Alchemist na Alamo. Pô, foi uma porta de entrada absurda, né, cara? Foi. É outro nível. Com todo o respeito, me dá um minutinho da sua atenção. Eu queria agradecer o Flow SA por ter disponibilizado esse estúdio aqui e dar um recadinho pra você que sonha em ter um projetinho profissional. Vocês sabem que o Flow é pica e o Flow SA é uma vertical aqui dentro. Entre em contato, vai estar aqui o @ na descrição. Os caras são brabo. Agora vamos voltar pro episódio que o papo tá uma delícia. Queria falar um pouco sobre internet agora com você. Quando é que nasce o Mitsubukai? Quando é que nasceu o Mitsubukai? Começou a estimular a ideia na minha cabeça em 2018. Beleza. Mas como o dia da gente é tomado por trabalho o dia inteiro, você meio que vai ficando, não é nem tão ocupado, mas fica acomodado em resolver os problemas de sempre. E aí isso foi jogando para frente. E aí, em 2019, resolvi tocar para frente. Chamei quem eu achava que tinha que chamar para fazer essa parceria do Mitsubukai. E começou numa época bem curiosa, porque ele começou em 2019. Oficialmente a gente gravou o primeiro vídeo no fim de janeiro. Eu estava com a viagem marcada para o Japão para treinar. Foi o último ano, inclusive, que eu fui para treinar. E a gente tinha 2 vídeos gravados, um já aberto em estúdio, que a gente alugou, e um era sobre jogar Jump Force. Mostrou a gente competindo Jump Force e tal. Bravo. Só que aí veio a pandemia. Sim. Veio a pandemia e a gente começou a ter que fazer remoto. Remoto não, gravamos ideias de vídeo e chamadas por Zoom gravada para poder editar. Umas câmeras do próprio computador e tal. Eu tenho até orgulho. Mas e aí começamos a fazer os papos através de StreamYard, lives e tudo, quando a gente sofreu um ataque, quase que um estelionato, que derrubou o canal. Que isso, cara? A gente perdeu o canal, tava todo feliz. Pô, batemos, na época, 34 mil inscritos. Nossa, que legal. E bem rápido, assim, sabe? E aí a gente perdeu.
o canal, muita gente ajudou, conheci muita gente legal. O Castanhari ajudou, o Evandro do Mangaque, nem se fala. Um abraço, inclusive, para o Denis, nossa mãe no canal Mitsubukai lá. Somos o Denis, a Carol e eu agora. E a gente retomou com um canal novo. E a gente está tentando tocar ainda, mas hoje de uma maneira que a gente entende que é mais profissional. Certo. Né? Hoje tem as leituras dramatizadas com as vozes do anime. Sempre que pode a gente está convidando um ou outro para participar. Não tem mais quadros, mas tem assuntos diferenciados para poder ter de interação para a galera. A gente, por exemplo, já conquistou umas coisas bem legais. O primeiro filme de One Piece dublado foi em 2022. A gente conseguiu, junto com a distribuidora aqui no Brasil, a que exibiu o filme no cinema, a exibição exclusiva do trailer dublado no canal, um dos trailers dublados. Então, tem um reconhecimento muito legal. Hoje, em muitos eventos que contratam a gente, veem a gente como... na verdade, eu carrego muito essa bandeira um pouquinho à frente por dirigir, tem um peso maior e assumo toda a bronca de problemas que tem na série, inclusive, porque a gente é ser humano, o intuito é acertar, mas há erros. Total. Mas o quanto a gente conseguiu, da mesma forma que a dublagem deu certa, como missão, levar através do canal a dublagem de One Piece para as pessoas. Então, perfeito. Essa paixão transformou nisso. E quando estreou One Piece em 2020, o canal deu uma alavancada, porque associaram a minha voz, a do Adrian e a do Francisco, na época que fazia parte, como as vozes de One Piece. Tinha a Alabasta, que ele fazia o Crocodile, o Adrian era o Usopp, a Carol Valença entrou bem depois. E assim que começou a rolar, e a gente tenta cada vez mais se inventar aí. Mudou muito a internet, né? Muda. O criador de conteúdo hoje tem que se atualizar sempre, senão fica parado, estagnado, o canal até morre. Não, cara, se tem uma coisa que não dá pra tu fazer na internet é você ficar batendo na mesma tecla durante muito tempo sem se renovar, né? Porque a tecnologia é assim. A tecnologia, você só tem teu celular. Quantas vezes no ano você recebe uma notificação de que tem que atualizar o software? Sim. Então, assim, eu acho que a internet ela funciona da mesma forma. Uma coisa que eu fiquei muito interessado em saber, quando aconteceu esse primeiro baque aí do Mitsubukai, foi em 2019 mesmo? Vocês lançaram em 2019, conquistaram 34 mil seguidores ali por volta. Já estava em 2020 quando estreou a dublagem de One Piece. E foi ali que vocês perderam? A ideia foi consolidada em 2019. O primeiro vídeo foi em 2020, corrigindo. Entendi. E aí a dublagem de One Piece, o primeiro vídeo foi gravado em janeiro e estreou em fevereiro. Aí estourou a fase pandêmica próximo dali. Sim. O One Piece dublado estreou dia 12 de outubro, que eu lembro que é dia da criança, de 2020. Ok, no e mesmo aí ano, já foi uma explosão de curiosidade, de acessos, né? Porque muita gente não esperava, achava que One Piece nunca seria dublado, né? É muito complicada a obra. Você não imagina que uma obra tão grande, com tantos personagens, pudesse ser dublada e os termos adaptados de uma maneira que respeitasse o fã, até mesmo o leitor do mangá, que já estava à frente da obra animada, que também já estava muito à frente da nossa dublagem, ainda está um pouco ainda. E a gente conquistou muitas coisas no sentido de muitas pessoas que estão avançadas em One Piece, tanto no anime quanto no mangá, voltam para assistir a nossa e coletar pérolas no caminho. Então a gente conseguiu muito reconhecimento de caras das antigas, que acompanham One Piece há 26 anos. Ótimo. Não, cara, assim, desde que eu descobri o Mitsubukai, nunca mais consegui sair, assim, eu fiquei viciado, porque de fato o conteúdo de vocês é bem informativo, tem muita coisa ali que para quem é fã consegue se conectar e saber de bastidores. Acho que o quadro que vocês fazem de levar recentemente você fez um vídeo com a Carol de como foi a dublagem de Dressrosa. E aí, cara, aquele vídeo ali acho que é um presente pro fã, sabe? Então acho que a ideia ela foi consolidada e só tem a crescer, cara. O
o Mitsubikai eu vejo que tem um potencial, assim, absurdo de conectar com muita gente. E você teve que se reinventar, porque é isso que não ficou tão claro pra mim. Você conquistou o canal de volta e aí teve que voltar, A gente abriu um novo. E aí depois a gente conseguiu ele de volta. Só que aí volta com um engajamento nada, né? E aí vocês meio que Virou sucatearam ele. Virou um canal de backup, assim. Saquei. O primeiro. Menos mal que pelo menos voltou pro controle de vocês. Sim. Cara, a internet, eu acho que, assim, pra quem é dublador, eu já falei isso, mas é a visão que eu tenho, foi o que me fez me aproximar da dublagem. Você que, deixou claro aí com seu relato, você já se conectou com a dublagem desde sempre. Era algo que te chamava tanta atenção. Mas, sendo bem sincero, eu sempre tive a curiosidade de saber como que era o rosto das pessoas que dublavam. E era muito difícil descobrir isso, sabe? Mas com o advento da internet, tudo isso mudou. Então, assim, cara, eu acho que a internet, ela trouxe, né, uma possibilidade muito grande para a área de vocês, que é poder também, né, para quem quer, óbvio, porque muita gente acha que, eu não sei se é o caso, mas a pessoa quando é dublador, ela não precisa ser famosa, ela tem o poder de escolha de não ser uma pessoa socialmente famosa, sabe? Ela precisa nem ter uma rede social, porque o que é famoso é a voz dela. Mas eu vejo que muita gente tem se movimentado, muitos dubladores têm se movimentado na internet, nas redes sociais e ganhado um público muito grande, né? Então, cara, isso me aproximou muito da dublagem. E uma pergunta que eu sempre falo para os dubladores que estão aqui, eu queria saber de você como que é a sua relação com seus fãs. Porque acho que deve ter um pouco de tudo, né? Porque por você dublar diversas obras diferentes, você dubla desde o He-Man, o Pumba e o Zoro, por exemplo, são personalidades extremamente diferentes. Como que é o seu público? Como você lida com o seu público hoje? Primeiro tem que ser reconhecido umas coisas. Tem uma gama de personagens aí, um leque legal que só tem a agradecer a Deus, o universo e essas pessoas que sempre me trataram com carinho e sempre me deram oportunidade. E os fãs que sempre apoiaram e gostaram, de certa forma, dos trabalhos e incentivaram. Mas uma coisa é muito verdade, assim, existem esses personagens sem ter o One Piece e pós One Piece. O Zoro potencializou muito todos eles. Entendi. Mas de uma forma que é uma peça que se sair do meio ali, tira potencial, mas ao mesmo tempo se ele tiver ali, ele potencializa qualquer outro que está ali. Entendi. Tem o Demon Slayer, por exemplo. Eu faço o Muzan Kibutsuji, que é o Michael Jackson lá. Ele tem uma importância muito ferrada no anime. Mas ele fica ainda mais hypado pelo fato de ser o dublador do Zoro. Então uma coisa vai puxando a outra. Tem umas coisas que ficam marcadas, mas as pessoas separam bem. Por exemplo, o Mandaloriano. É o dublador do Zoro que faz o Mandaloriano. Então você começa a relacionar tudo em volta do Zoro. Automaticamente se relaciona tudo em cima daquele que é mais hypado. Por exemplo, o Wendel, por exemplo, deve ter quase infartado várias vezes. É o Goku naquele ator ali, é o Goku aqui, é o Goku ali, é o Bob Esponja, não sei o quê. O Bob Esponja não porque é caricato, né? Mas o Goku em todas. Quando estreou One Piece, por exemplo, caraca, eu nunca imaginei o Goku no Sandy. Sim. Né? Hoje hoje eu vejo, é genial ele, eu vejo bem separado tudo, em termos do Sanji, assim, uma coisa totalmente diferente. Ele não te remete nada de você ficar... É que nem você fala, hoje você sabe a cara dos dubladores. Então, o Wendel é o dublador mais famoso que temos no país, junto com o Guilherme Briggs. Verdade. Não tem como você não saber como é a voz do Wendel. Ele tá nas mídias aí, ele se faz presente, e hoje ele colabora muito com esse legado que a dublagem tá deixando aí, de coisa legal, e estimula essas pessoas com paixão a vir para a dublagem também. Então não tem como, né? Verdade. E isso faz parte da sua história, porque quando você falou para mim, lá no início, quando você começou a se apaixonar pela dublagem, o que fez o Cavaleiro do Zodíaco ser algo
de outro mundo pra você é porque você conhecia a voz das pessoas e falou, cara, é o personagem tal que tá dublando Seiya. Isso. É personagem tal, então você começou a personificar o personagem e reconhecer a voz dele em outros trabalhos. E faz sentido o Zoro ser o mais hypado e acabar potencializando. Porque a partir do momento que a sua voz começa a ser reconhecida, todo mundo começa a prestar atenção. É tipo o carro. Se você tem um Fiat Uno, tu vê o Fiat Uno em mais lugares, porque agora você conhece o Fiat Uno. Então você começa a prestar atenção nos Fiat Uno que passam na tua rua, sabe? Exato. E até teve um teste aí agora de como que iam reconhecer, mas falaram, é o dublador do Zoro que tá fazendo. Ok, eu adoro isso. Que é o Lula Molusco, né? Aí os caras só perceberam que sou eu fazendo porque eu postei dizendo que sou eu fazendo. Porque até então iam sempre caracterizar o Lula Molusco tá no terceiro dublador. Certo. O anterior dublou 19 anos ele. Caramba. E aí já tem 6 ou 7 meses que eu tô dublando ele já. Que maneiro, E cara. só esse mês que eu postei assim, e aí fala, caraca, se você não fala, a gente não ia perceber. Ó, o dublador do Zoro tá fazendo só sempre o Zoro. Uma parada que você falou que eu não podia deixar passar, que você falou do Mitsubukai, Certo. e misturando tudo na dublagem, não é arrogância isso nem nada, muito pelo contrário, é muito pé no chão e sentimento de gratidão, isso que eu vou falar, tá? Eu posso dizer que qualquer trabalho que vier na minha mão hoje é tratado com o mesmo carinho do que o meu personagem favorito, que é o Zoro. Por quê? Em termos de almejar fazer alguém, daquele fã que sempre entra com gana e coração para fazer, eu não almejo mais fazer ninguém. Eu já sou muito realizado. Então tudo que vier para mim é braços abertos. E, linkando isso ao Mitsubukai, também, se não der certo hoje mais o canal, deu certo até aqui, me possibilitou contar uma história que fica para a posteridade na dublagem, que é a versão onde nós temos o Barba Branca na voz do Antônio Moreno. E tem 2 livros que eu quero escrever baseado em One Piece. Um deles é a história de ter o Antônio Moreno no Barba Branca e a história da dublagem de One Piece, que envolve também essa história. A gente lançou um vídeo no canal que conta a história. Quem tiver curiosidade, acessa o Mitsubukai. Chama-se A Voz que Nem a Morte Calou. Você ouviu um pouco dessa história? Não. Eu sempre sonhei em ter o Antônio Moreno no Barba Branca, né? E o Antônio Moreno teve um câncer muito forte no estômago em 2017. As dublagens de One Piece começaram em 2019. Barba Branca nem sonhava em aparecer ainda. A gente nem sabia se ia chegar até lá. E aí, quando veio, eu não sabia quem ia entrar, eu botei ele para fazer o Garp. Quando veio em 2019, ele estava se recuperando, já estava dublando bem já. E aí ele internou de novo. Eu falo que o One Piece acontece tudo o que tem que acontecer para as melhores vozes encontrarem o melhor personagem. E aí eu tive que escolher outra voz pro Garp. E é a melhor voz vendo hoje pro Garp, que é o Luiz Carlos de Moraes, que eu tenho paixão pelo trabalho desse homem. E aí o Moreno internou, veio esse momento de 2020 que todo mundo teve que se isolar. E eu tive uma vivência muito forte com ele. Ele é um cara muito reservado, voz pesadona assim. E eu falei, o Moreno tá trabalhando? Ah, tá, mas tá meio debilitado, tudo. Quando ele ia se recuperando, outras coisas iam acontecendo. Eu falo que ele tinha 3 gatos dentro dele, e cada gato com 7 vidas, porque esse homem é um Highlander, né? O imortal. E eu falei, caramba, eu não vou ter o Antônio Moreno para dublar o Barba Branca. E nesses isolamentos aí, eu fiquei dublando. Eu tava na Crunchyroll assistindo os episódios da guerra onde aparece o Barba Branca e Marineford. E aí eu fui meio que dublando, brincando lá, uma coisa muito triste, passar o texto, passar o tempo. A gente ficou quase 3 meses sem dublar nada, porque estava definindo os métodos de volta ao trabalho, depois que descobriu-se o remoto, tudo. E eu conto isso na íntegra, tem sem edição, com 1 hora de duração no canal. Acho que é o vídeo mais acessado do canal, em termos de duração assim mesmo. E aí, estamos falando de 2020, chegou 2021, eu falei, cara, eu não vou ter o Moreno, poxa, no Barba Branca, ele internou de novo. Depois ele foi sair do hospital,
pegou Covid. Puta merda. Aí eu falei, caraca, que ruim e tal. E eu conversando com ele, ele falou, ninguém quer dar trabalho pra mim, porque eu sempre tenho recaídas e tal. E aí bateu na minha cabeça, eu vou ter esse velho. Mas vou ter esse velho na obra. Eu comecei a transcrever o texto, dividir na formatação de dublagem, arrumar uma tradução ou outra ali, e transformei num roteiro a temporada inteira das coisas que apareciam o Barba Branca. Aluguei um estúdio em 2021. Essa temporada de One Piece, onde entra mesmo o Barba Branca, a gente gravou em 2020, final de 2023. Então, em 2021, aluguei um estúdio com os mesmos equipamentos e isolamento acústico de onde era gravado, que era na Unidub. E o Moreno sempre foi um cara muito sério. E eu não menti, mas eu retardei algumas informações para ele. Eu falei assim, tá para chegar uma temporada, eu quero mostrar sua voz pro cliente. A temporada ia chegar independente disso. Foi isso que eu não contei para ele. E, pô, você topa gravar comigo? Eu vou te pagar do meu bolso. E paguei do meu bolso, tudinho para ele. E dirigi, eu sentia que ele ia morrer, né? Eu sentia que ele ia embora. Porque falaram para mim, o Moreno, você queria escalar o Moreno, ele tá a plenos pulmões gravando aqui e tal. Pô, legal, eu fui conversar com ele, eu passei 2 finais de semana inteiro com ele gravando as temporadas do Barba Branca, nesse estúdio. Ele falou, eu confio em você, garoto. Você falar para mim, vamos fazer e pronto. E eu gravei as temporadas inteiras com ele, coloquei em 2 HDs externos, joguei um pra nuvem e guardei numa cápsula, assim, tipo como se fosse uma cápsula. Quando chegou em 2023, em 2022 ele faleceu. Novembro de 2022 ele faleceu. Chegou 2023, poxa, quem que vai ser o Barba Branca? Eu falei, vai ser o Antônio Moreno. Aí foi conversar, o pessoal, você é louco? E eu expliquei a história. Mas e para assinar os contratos? Eu falei, eu já me antecipei, falei com a família. Eles vão assinar o contrato de direitos conexos e vão receber os direitos do pai deles. E aí ficou uma coisa meio em choque, assim. Cara, que história absurda. E aí a gente, colocando as falas na temporada, insertando as falas para entregar mesmo, a Toei entrou, o representante da Toei entrou no estúdio. E eu estava mostrando o estúdio. E até então ele não sabe quem é. Vamos editar as falas aqui. E aí ele mencionou que voz forte essa pro Barba Branca, hein? Aí o Wendel soltou, foi uma das vozes mais icônicas da dublagem brasileira. O cara, como assim foi? Já é falecido. Mas eu tô te entregando essa temporada agora. Aí ele soltou, o Glauco se antecipou muito e gravou com ele tudo antes dele morrer. Ficou um silêncio, eu falei, eu tô demitido. Aí o assessor dele falou, fantástico. A outra também falou, ele falou, nossa, fantástico mesmo e tal. E saíram do estúdio. E aí foi consolidado isso. Então o vídeo que está lá, eu intitulei de A Voz que Nem a Morte Calou. Eu gravei com ele. Ele fez por cima das minhas coisas que eu fiz, né? Não usei material indevido para isso. E eu sabia, o fato de saber imitar, eu já gravava nas inflexões dele. Então ele fez por cima do que eu fiz. Entendi. E aí eu tinha tudo lá. Depois foi só montar os diálogos. Uma coisa ou outra que não encaixava no melhor lip sync, eu entrava por baixo, eu fazia a fala dele junto com ele e pegava uma partícula da minha fala e colocava na dele para poder dar um sync um pouquinho melhor. E aí temos o cara pós-morte no One Piece. Essa é a história. Então, se o canal deixar de existir hoje, não tem problema nenhum. O intuito dele, com certeza, foi para exibir essa história e deixar para quem é apaixonado pela dublagem. Irmão, tô em choque com essa história. Que história absurda, cara. Parabéns, real. Eu tô me segurando para não chorar aqui, filho. Assiste lá o vídeo depois. Eu vou assistir, com certeza. Pode ter certeza, não tem como não assistir depois desse approach aqui. Irmão, assim, parabéns real por... Eu acho que todo esse teu amor por todo esse universo, toda a gratidão por tudo, sabe? Fez você tomar essas atitudes e ir para cima. E graças à sua força de vontade, à sua determinação, você conseguiu entregar, assim,
Cara, algo absurdo, real, assim, eu acho que eu não sabia dessa história, eu só sei que a voz do Barba Branca assim, perfeita. É absurda, né? É absurdo, o Barba Branca, assim, é um dos personagens mais foda que Rodrigo, tem. o dublador, era o personagem. O Barba Branca era chamado de o pai de todos. O Antônio Moreno era considerado o pai da dublagem paulista. Que foda, irmão. Cara. Era tudo Era que você pra vê ser. de fala do Barba Branca é o Antônio Moreno falando em situações de conflitos empresariais para defender os direitos dos dubladores. Ele é o Barba Branca da vida real. Que É demais top, isso, irmão. é demais. Não, assim, top real, assim. De verdade, tô de cara, assim, de quão absurdo é essa história de forma positiva, né? E, caralho, fiquei impactado real com isso. Bom, vamos falar um pouco de One Piece. A gente já tá falando de One Piece, mas só pra gente não deixar de falar de One Piece, assim, porque eu acho que é o marco mais importante até o momento, acho que da sua história. Você já deixou claro que o Zoro é o que potencializa todos os outros personagens que você dubla, e olha que você dubla muito personagem foda, assim, você dubla valeu. obras que são extremamente hypadas. Só que além de ser o Zoro, você também é o diretor de One Piece, de dublagem, cara. Que loucura é essa? Quase não caminhou para isso acontecer aos 47 do segundo tempo, o Zoro. Caminhou para acontecer. Todo o casting de teste não girava nada em torno de mim, porque eu escolhi o casting para oferecer para o cliente. E o Zoro e o Luffy não era nem para... Se tudo caminhasse normal, não era nem para mim, nem para Carol tá em One Piece. O cliente teve recusa das vozes que eu indiquei para o Zoro. Na última mandou até uma chamada dizendo que, por favor, mandem uma voz mais condizente com o peso do original. Que isso. E a Carol também, ela fez um teste e o cliente não queria mais ouvir a voz dela, porque a cena era meio blasé. E aí eu insisti, me deu outra opção. Coloquei outra opção, mas eu falei para a coordenação artística, por favor, façam o cliente ouvir de novo ela, a gente entrega a nova opção. E aí ouviram e escreve que eu acredito que vai ser o melhor Luffy que nós temos. Aí ela fez, só que o Zoro era uma incógnita. Aí meu técnico, na época, ele nem trabalha mais lá, ele falou, cara, por que você não faz o teste pro cara? A sua voz é muito próxima, o timbre é muito próximo, você dá as inflexões para quem fez o teste, você treina a arte do cara, você sabe todos os nomes de técnicas e tudo, você explica tudo e você sabe do cara. Eu falei, puta, mas eu já vou trabalhar dirigindo a série, mas não importa, cara. Aí eu falei, tá bom, vou. Falei, tá bom, você tem razão. Eu fui pedir permissão, posso fazer? Aí o Wendel falou, se você acha que dá conta, cara. Aí eu fui lá, fiz o teste. Ó a complexidade. Os caras gostaram, mas falaram, queremos uma cena de combate mais punch dele. E as demoras para chegar. Foi o teste mais demorado, foram os testes de One Piece. 90 dias para aprovar um elenco. Putz. Porque viajava para Los Angeles, que era a sede na América, e viajava para o Japão. O próprio criador aprovava as vozes. E até o cara acessar o e-mail, sabe Deus quando. Aí ele devolvia, não gostei desse. Não gostou desse. Não, não gostou. Pense em outro aqui. Manda aqui. Até enxergar aqui. Agora sim. Tá, esse aqui é aprovado. E esse? Aí vinha de novo. 90 dias, não demora isso. Em uma semana você define os testes já. Já tem resposta já das coisas. Então foi muito demorado. E aí quando pediram de novo essa cena, foi o último a ser aprovado, foi o Zoro. Porque estavam todos guardados o teste já. Mas certo. O último teste feito foi o do Zoro. E aí veio uma lista de aprovação com todos os menos o Jinbe, porque na época a gente estava com um filme que já remetia quase todos os personagens principais, o Frank e o Brook também, o Chopper e a Robin. E todos fizeram um teste mesmo que sendo uma voz só. E aí aprovaram e falaram, sound similar, né? Então só seguir. E aí foi uma emoção. Fomos todos comemorar num snooker bar na época. A Carol, o Adrian e eu. Acho que o Francisco não estava, porque ele ia passar pelos testes do Crocodile ainda. Mas fomos os três lá comemorar.
uma emoção muito forte. Expectativa, né? Tava absurda, né? Pra saber o resultado. E aí, respondendo a tua pergunta, o peso disso era assim, eu tinha que montar estrategicamente um jeito que não ficasse só no meu achismo. O que, que eu fazia? Eu gravava, eu falava para minha produtora, poxa, eu acho que o esquema ideal, já que eu vou me autodirigir, porque eu sou chato assistindo, né? Eu tenho que gravar primeiro. Porque aí depois, quando os colegas forem gravar, eu vejo as minhas cenas junto com eles. E aí, fatalmente, eu entrava para refazer várias vezes e ficava melhorando. Hoje tem segurança plena para fazer, tranquilamente, porque existe uma formatação. A gente tem as características próprias, que a sua essência vai ser a sua essência para sempre. Total. Você pode mudar o seu aprendizado, o seu estudo que você aumenta, mas a sua essência e teu carinho vai ser sempre o mesmo. A potência é disso, é só passar adiante. Então, é assim que eu lido com o Zoro hoje, dirigindo a série e dublando ele. Top. No live action, por exemplo, eu fui o último a gravar. Entendi. O último a gravar. Tava todo mundo pronto já. E acontece como tem que acontecer. Uns recortes muito loucos que teve no live action, que não tem no original, que é coisa da versão brasileira e da minha privada que eu tenho aqui. Quando eu imito o Wendell numa treta do Sandy com o Zoro. Isso só aconteceu porque eu já tinha o Wendell gravado. Saquei. Já tinha o Wendell gravado. Então eu deixei um pouco mais próximo do nosso dia a dia, porque eu falei, já tem o Wendell gravado, né? Falei, já solta ele para eu ouvir aí. Aí foi, podia ser uma coisa muito individual, uma resposta aqui só para ele, que incomodava esse, mas eu conectei a resposta com o xingamento aqui. E aí viralizou. Aconteceu como tinha que acontecer, porque eu tinha esquecido de gravar. Não gravei, não teve caso de marcar para ser o último. Eu esqueci de gravar um episódio. Putz. Bateu no controle e falou assim, Glaucão, não tô achando aqui suas falas. Porque eu não gravei. E aí eu passei, como era equivalente a 1 hora de trabalho mesmo, que tinha para entregar o episódio que faltava, eu fiquei sem almoçar no dia, fiquei gravando para poder entregar. Curiosidade, eu nunca contei isso. Maneiro, cara. Maneiro saber. Mas é por conta exatamente porque você dirigia, né? Então é tanta coisa que tem que fazer que eu acho que acabou caindo no esquecimento. Com certeza era alguém, por exemplo, eu estava agendado para fazer às 15 horas, vai. Certo. Das 15 às 16. Mas quem estava às 16 já tinha chegado. Então eu parei de gravar e puxei a pessoa para facilitar a volta dela para casa. Uma coisa assim, ou ida para outro estúdio. E aí foi passando outra pessoa. Eu falei, beleza, tchau. E ficou. Putz, saquei. É. Não, caramba. Curiosidade, né? Curiosidade interessante, mas é isso, cara. Eu acredito muito que tudo acontece da forma que tem que ser, na hora que tem que ser, e isso fica claro com todos os convidados que vêm aqui. A história de todo mundo tem esses vários pontos desse, né? Que às vezes você acha que foi o acaso, mas eu acho que eu não acredito muito no acaso, não, sabe? Tua energia move as coisas. Move, total. Eu acredito real. Cara, eu vou te fazer um pedido. Você consegue dar uma palhinha dos seus personagens aqui para quem não te conhece saber e ficar de queixo caído, descobrindo que essas vozes são similares porque é feita pelo mesmo artista? Cara, eu vou mandar aqui um que a galera hoje deve estar fazendo, tá por volta dos 20 anos de idade, que eu descobri que fez sucesso mesmo num evento de Dragon Ball, que eu achava que tava... Que bacana, renovou a galera que curte Dragon Ball no evento que eu fui palestrar, e eles foram para ver o dublador daquele personagem que é de Gravity Falls, que é o Bill Cipher. Sei. Então o Bill, ele tinha um lance meio estridente e um efeito na voz, mas era mais ou menos assim: ah, Gravity Falls, como é bom estar de volta! E tinha uma risada bem estridente. O Mandaloriano, ele é um cara que fala muito reto, então nós precisamos encontrar uma vida nesse planeta. Então uma coisa muito mais simples de fazer, é a minha voz um pouco mais sussurrada. Perfeito. O Metal Bat é uma coisa total de One Punch Man. Sei. Ele é uma coisa mais escrachada, né? Porque a gente conseguiu brincar bastante. Então ele grita, comigo é na paulada! E aí tem o Lula Molusco, que agora é minha nova paixão. Rodrigo, como é que você está se sentindo agora? Está tudo bem? Tudo bem com você, Rodrigo? Não que eu me importe com isso, tá? É porque me mandaram perguntar. Muito foda, cara. Mas tem bastante coisa.
Tem o Pumba também, né? Hakuna Matata. Ah, putz, eu não lembro. Eu Cara, fico em falta com um monte de coisa. É porque é muito trabalho, né, cara? Sabe um que eu gosto muito, porque faz parte do meu... Inclusive tem aqui, ó. Personagem, cadê ele? Está aqui. Tu dubla o Yone de League of Legends, Sim, pô. nossa, foi um presente da própria empresa pra mim, porque eu dirigi a série há muito tempo e aí ele voltou como uma carta no Runeterra. Sim, perfeito. E aí eu falei, ué, colocaram o Ione aqui e tal, aí a cliente falou, e muito minha amiga assim, muito carinhosa, falou assim, eu falei, e aí, mas vocês não mandaram pra eu poder fazer o casting dele, botar algum colega pra fazer? Então, a gente entendeu que você seria a melhor voz pra fazer ele. Teve uma reunião lá dentro da Riot e nós decidimos que você vai fazer o Ione. Eu falei, cara, que da hora. Top. É provável que ele vire personagem, mas ainda é uma incógnita. Eu falei, não, só o fato de fazer o irmão do Yasuo, nossa, já é peso pra caramba. E aí teve promo com a história dos dois e tudo. E é um dos personagens mais odiados, né, de League of Legends, né? Muito apelão. Não, cara, você pode ter certeza que vai virar personagem, porque o Yasuo, ele é o Yasuo junto com o Yone são os personagens mais odiados e mais amados, sabe? Porque o que acontece? Eu que jogo LoL, a gente sempre fala, né, cara? O Yasuo e o Yone do seu time é o pior jogador de LoL possível, ele faz tudo errado. Mas o do time inimigo é o pro player. Porque eles são muito apelões, já sabe? Vi esse desempenho, meu sobrinho jogava, meu Deus do céu. Cara, muito, muito foda. Consegue dar lembrar de alguma frase dele? Ah, o Ione, ele tem uma proximidade de, eu acho a colocação muito próxima, porque o original me remete a isso, do Muzan, do Demon Slayer. O Muzan é um pouquinho mais afetado por ser aquela lábia do vilão mais veneninho nas falas, sabe? Mas é mais ou menos assim, uma lâmina é pra cortar e a outra é pra selar. Do Ione, é um carinho demais por ele. E o Muzan também nessa pegada. Tem também o Capitão Yamato, minha primeira paixão dos animes. Não podia deixar isso. Estilo madeira! Jutsu Domo de madeira! Cara, o Yamato é bravo, né? Puta personagem, pô. Demais, um demais. arco muito foda. Vamos finalizar com o Zoro? Vamos. Eu vou me tornar o maior espadachim do mundo! Onigiri! Muito foda, cara. Cara, Glauco, assim, muito obrigado, Ei, cara. que isso. Muito obrigado Eu que agradeço. de verdade, assim, cara. Eu te conheci há pouco tempo. Eu digo assim, o Glauco, né? Eu comecei a consumir os seus conteúdos, o Mitsubukai, as suas redes sociais e, cara, assim, o que você mostra pra gente nas suas redes sociais e no Mitsubukai é exatamente o que eu tô vendo aqui, cara. Então, assim, deixa claro pra mim que você transmite uma verdade sobre tudo o que você faz, sabe? E, assim, eu te admirava à distância e te conhecer presencialmente, sabendo que você é exatamente a mesma pessoa que eu admirava lá, assim, zero surpresa, sabe? Eu só tenho que agradecer, Isso cara. é muito bom de fazer as pessoas ficarem sem graça. Obrigado mesmo. É Tamo muito emocionante junto. ouvir isso. Confesso pra você que eu nunca tô preparado pra ouvir essas coisas, eu fico muito sem graça, mas é muito gratificante, assim. A gente é tomado com tanta coisa no dia a dia, né? E eu acho que quem quer sempre fazer o bem se questiona se tá fazendo direito, e ouvir isso é confortante, assim. Muito obrigado demais por estar aqui. É muito bacana o papo. E isso é só uma extensão. Agora vocês têm a conexão direta comigo, sempre que precisar. Fiquem à vontade de verdade. Te agradeço, cara, te agradeço. Deixa suas redes sociais aí, por gentileza. É tudo a mesma nomenclatura, Glauco _Marques, Instagram e o X também, mas eu não vejo tanta coisa lá, mais para notícias mesmo. Facebook também. E no YouTube, canal Mitsubukai. Perfeito. Não esqueçam de seguir o Hype Talks, tá? @HypeTalksBR em todas as plataformas. Quer deixar mais algum... E para quem tem interesse de conhecer o Japão, Carol Valência e eu temos cara. uma viagem onde o One Piece vira uma desculpa, não é focada em One Piece, porque você conhece os principais pontos turísticos do Japão, mas também vai conhecer a minha cidade predileta, que é do Eiichiro Oda,
passou a ser a cidade predileta porque ele fez com que isso acontecesse através das estátuas de One Piece, que tem um propósito magnífico, a manutenção da cidade após um terremoto desastroso que aconteceu em 2015. Putz. Então a gente visita lá, e para quem é fã também de artes marciais, o próprio Kumamoto tem a caverna onde Musashi escreveu o livro dos 5 Anéis, tem o memorial dele. Inclusive tem uma foto minha lá, que eu comecei a fazer umas poses com espada, uma katana lá, a mulher achou bacana e pôs lá. Falei, mas minha senhora, eu não sou japonês, vai colocar. Não, mas você sabe, você estudou aqui, não sei o quê. Mas está disponível, entre em contato com A Grande Rota, pode ser no Instagram também, www.agranderota.com.br/Grand Tour, Grande Grand Line, então ficou Grand Line, Grand Tour, T-O-U-R. Vou colocar o site aqui embaixo, tá? Boa, obrigado. Se vocês quiserem, a Carol também comentou, fiquei assim, maluco para poder conhecer. Carol é uma maravilhosa na minha vida, porque assim, ela topa as minhas loucuras, assim. Eu falei isso daí pra ela, e assim, ela levou tão a sério, cara, que eu levei a Carol um ano antes pra mapear as coisas comigo. Que foda. Eu levei a Carol pro Japão em pleno verão pra poder mapear comigo e ela conhecer as localidades, tudo, pra poder ser uma boa anfitriã. Já temos essa viagem realizada, temos outra com um grupo que já rolou ano passado, e esse ano vai acontecer em julho, dos dias 7 a 24 de julho, e com atrações de One Piece, inclusive, porque no mês de comemoração de aniversário do One Piece. Tem vaga ainda? Tem vaga. A gente abriu mais vagas, a viagem já vai acontecer, as vagas já foram preenchidas, aquelas necessárias para a viagem acontecer mesmo, um pouco mais do que ela, a gente abriu um pouco mais, expandiu, aumentou a estrutura da viagem para caber mais gente, ainda tem vaga. Então acessem lá a Grande Rota, que dá para estar com a gente ainda esse ano. O ano que vem deve rolar mais coisas, mais surpresas ainda. Vai acontecer algumas esse ano e novas no ano que vem também. Oh, maravilha. Então, se você é fã de One Piece e tem o sonho de conhecer o Japão, você só tem uma oportunidade de viajar junto com o Zoro e com o Luffy. Já pensou isso, que maluquice que é? Você fazer uma rota, a rota do One Piece com o Zoro e o Luffy? Então, já vai lá, fala com a Grand Tour, que é sucesso. Boa, valeu. Deixa seu salve aí, Lucão. E deixa suas redes sociais aí, por favor. Bom, então meu Instagram é o numeral 1, Câmera de Quebrada. Estou assim no Instagram e somente o Instagram. É isso aí, ótimo programa e vamos que vamos, Lorde. Maravilha. Então é Boa. isso, não esqueça de seguir o Hype Talks. Muito obrigado você que ficou aqui até o final e até a próxima. Valeu, Lucão, pela pilotagem aí. É nóis.